E ainda falando sobre o Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, o Ministério Público do Trabalho e a Infraero assinaram um acordo de cooperação técnica com o objetivo de realizar ações de prevenção ao tráfico de pessoas e ao trabalho escravo. Entre as primeiras ações, que também integram a campanha Coração Azul, lançada nas redes do MPT e de parceiros, uma série de animações que alertam: desconfie de propostas encantadoras e busque informações antes de embarcar nessa. A proposta de emprego deixou esta mulher que prefere não se identificar e o marido cheios de esperança. Os dois são bolivianos. Só tínhamos hora de descanso, hora de almoço, que era meia hora, e depois voltar a costurar, a trabalhar. Era muito ruim mesmo, eu ficava chorando, queria voltar à Bolívia. Aí nós dimos conta que estávamos sendo escravos de trabalho, sabe? O caso dos dois bolivianos não é isolado. Nos últimos 6 anos, o Ministério Público do Trabalho recebeu quase 1.500 denúncias de vítimas do tráfico de pessoas. Em geral, elas são atraídas por propostas de emprego, mas acabam virando escravas. De acordo com o Ministério da Justiça, entre 2018 e 2019, 184 brasileiros foram vítimas do tráfico de pessoas. Uma prática incluída no Código Penal brasileiro em 2016. Para combater o crime, o Ministério Público do Trabalho está com uma campanha de alerta sobre as formas como o aliciamento acontece, como buscar ajuda e fazer a denúncia. É o projeto Liberdade no Ar. De acordo com o Escritório das Nações Unidas, o tráfico de pessoas movimenta 30 bilhões de dólares em todo o mundo e faz 2,5 milhões de vítimas. A maioria deixa os países de origem pelos aeroportos. Por isso, o Ministério Público do Trabalho e a Infraero assinaram um acordo para a divulgação dos materiais e capacitação de funcionários para identificar possíveis vítimas do tráfico de pessoas. E as denúncias podem ser feitas pelo Disque 100, pelo 180 e no site do Ministério Público do Trabalho. Anote aí, é o mpt.mp.br. E para dar continuidade a esse assunto, eu converso agora com a procuradora do Ministério Público do Trabalho, doutora Cristiane Isbalqueiro. Olá, muito boa tarde para a senhora, seja bem-vinda ao Jornal da Justiça. Boa tarde, Rafaela, é um prazer falar com você. Bom, eu queria que a senhora explicasse por que na prática é tão difícil combater esse crime. Veja, Rafaela, ao contrário do crime de furtar ou de roubar, né, em que a vítima reconhece prontamente que algo lhe foi furtado, os crimes do tráfico de pessoas e a redução à condição análoga de escravo são diferentes, porque basicamente ninguém vai se dispor a ser traficado e nem vai se dispor a ser escravizado. As pessoas são enganadas e entram nessa condição na base do engano. Isso é um dos elementos principais para a configuração desse tipo. E vocês vejam, né, é muito comum que a pessoa demore, às vezes, anos para reconhecer que ela está numa situação de redução à condição análoga de escravo. Outras vezes, ela reconhece imediatamente, só que não sabe como sair dessa situação. São situações tão terríveis que a melhor coisa que nós podemos fazer é evitar que elas ocorram. E é nesse espírito de prevenção que o Ministério Público do Trabalho desenvolveu o projeto Liberdade no Ar. E como é que a gente previne cair nessas situações de engano? Abrindo a consciência. Porque você veja, nesse momento de coronavírus, inclusive, muitas pessoas estão rapidamente caindo em situação de pobreza. E a falta de oportunidades faz com que, né, quando você tenha uma ideia de algo que você pode fazer para sobreviver ou para sobreviver bem, isso traz uma grande alegria e, às vezes, pode sabotar a nossa consciência em relação à realidade daquela proposta. E por isso, o projeto Liberdade no Ar visa conscientizar as pessoas por meio desse material informativo pelo qual os aeroportos cedidos à Infraero agora, neste momento, vão replicar, mas mais do que isso, não basta
material informativo, a gente quer também que as pessoas que trabalham nos aeroportos, as pessoas que trabalham nas rodoviárias, saibam identificar situações suspeitas e, além disso, saibam o que fazer quando identificam essas situações suspeitas, para que a pessoa não passe por ali e não seja traficada sem que a pessoa que viu essa suspeita saiba o que pode fazer para evitar. E essa campanha, ela aponta, por exemplo, quais as situações suspeitas? Olha, existem várias situações suspeitas, mas, por exemplo, até pouco tempo atrás, a gente não pensava que atletas podem ser objeto de tráfico. E, infelizmente, nos últimos 10 anos, aumentou muito essa situação. Pessoas viajando sob a promessa de que vão jogar em algum clube de futebol ou de que vão fazer treinamentos destinados a uma futura profissionalização, muitas vezes estão sim sendo vítimas de tráfico de pessoas. Então, se você, né, que vê essa situação de uma pessoa destoando ou levando vários atletas para fazer uma viagem, é importante perguntar. Esses atletas menores de idade, muitas vezes, às vezes até maiores de idade, mas eles vão com essa expectativa de treinar em algum clube e a primeira coisa que a gente deve se perguntar é: esse clube está sabendo que vai receber um quantitativo de pessoas com esse objetivo de treinar no clube? Essa é uma, né, das situações de tráfico de pessoas que chama a atenção do Ministério Público do Trabalho. Mas também nós temos o trabalho das modelos, ou até mesmo o trabalho de dançarinas sensuais, que às vezes são traficadas, e de dançarina sensual é apenas o nome. O que a gente pode verificar na maioria dos casos é a infeliz situação de exploração sexual, né, que acontece na base do engano. Porque ninguém aceita uma proposta de trabalho sabendo que será escravizado, né? Isso acontece, isso se revela no percurso que a pessoa acaba entrando, né? E lá no final percebe que a situação não era nada daquilo que ela imaginava. Mais do que embarcar numa furada, é embarcar aí num caminho de sofrimento, né? De dor, de angústia, muito complicado. É importante a gente chamar atenção sobre esse tema nesse dia que é de celebração e de reflexão acima de tudo, não é, doutora? Muito obrigada pela sua participação. Quer concluir? É muito importante que a gente se sensibilize com relação a isso, porque primeiro, é possível impedir. Segundo, se não for possível impedir, as pessoas que estiverem atentas podem ajudar as pessoas em situação de vulnerabilidade, indicando para elas caminhos. Existem vários caminhos para sair da situação de tráfico de pessoas e de trabalho escravo. Agora, se a pessoa que está nessa situação sentir que tem alguém apoiando ela, né, e que sabe por onde sair dessa situação, com certeza, né, o sofrimento vai ser abreviado. E a gente quer abreviar o sofrimento também, a gente quer evitar que ele aconteça e, se não der, que seja possível abreviar. Por isso a campanha de Verdade do Ministério Público do Trabalho está aí. Muito obrigada mais uma vez, doutora Cristiane. Um abraço para a senhora, tudo de bom. Obrigada.